poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, começamos agora mais um programa em poucas palavras, direto dos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central, nosso parceiro aqui neste programa. Obrigado por você, nossos ouvintes, de todos os meios de comunicação que você recebe este programa, não apenas aqui no Brasil, mas também fora dele, como é o caso do nosso ouvinte que faz a pergunta hoje. Olá, pastor, como vai? Eu estou muito bem, Nathan. Espero que você também, bem como os nossos ouvintes. Estamos aqui para mais um programa em poucas palavras. Neste ano de 2015 foi noticiado que a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, uma denominação, a PCUSA, né? A PCUSA, digamos assim, adotava um posicionamento liberal em relação ao homossexualismo e outras práticas. Por conta disso, não poucos internautas, pastor Augustus, identificaram a postura daquela denominação americana como se fosse a mesma da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa e outras diferenças entre nós e eles é o tema de hoje, atendendo aí o pedido de um de nossos ouvintes direto de Miami, Estados Unidos. Pastor Augustus, então, o nosso ouvinte, estando lá, né, o ouvinte William Truax, que mora em Miami, ele escreve: Olá, pastor Augustus e Nathan, graça e paz desde os Estados Unidos. Lhe agradeço muito pelo programa em poucas palavras e sempre espero com muito prazer a próxima edição. O meu pedido tem a ver com a edição número 106. Durante a conversa, o pastor Augustus mencionou a denominação norte-americana que, muito tempo atrás, deixou a ortodoxia e se tornou uma denominação apóstata. O meu pedido é que o pastor Augustus clarifique a distinção entre a dita denominação, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, e as demais denominações de nome presbiteriano nos Estados Unidos, que seguem no jeito estreito e afirmam os 5 pontos da ortodoxia mencionados durante o programa. Então, as denominações presbiterianas ortodoxas dos Estados Unidos são a igreja, ele diz aqui alguns, vou deixar o senhor identificar, e ele quer essa distinção, né? Porque morando lá, talvez... Sim, tá certo. Bom, em primeiro lugar, nossa saudação, não sei nem se ele quer que eu faça o programa em inglês, né? Mas a nossa saudação aí para você, querido. E nós esperamos que o programa seja de fato esclarecedor. Essa confusão é muito comum porque tem o nome presbiteriana, né? Todas essas denominações têm o nome presbiteriano. Só que a gente tem que lembrar que o termo presbiteriano indica apenas um sistema de governo. Ou seja, presbiteriana, a rigor, é uma igreja que é regida, é governada por presbíteros, que são anciãos eleitos pelo povo para exercer o governo, a disciplina, a orientação, o ensino, o estudo. Então, uma igreja pode ser presbiteriana quanto ao seu governo e ser pentecostal com relação ao culto. Pode ser liberal com relação à teologia, pode seguir o que ela quiser em termos de prática, de visão missionária, missiológica, porque o presbiteriano não identifica a rigor um sistema de doutrina, tá certo? Mas um sistema de governo, tá? Então, quando o pessoal ouve falar, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos adotou o casamento homossexual, imediatamente o pessoal liga com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? A única coisa que nós temos em comum com essa igreja americana, a PCUSA que você mencionou, é que nós temos o mesmo sistema de governo, né? Adotamos o sistema de governo por meio de presbíteros. É claro que com o passar dos anos, desde o surgimento da Igreja Presbiteriana, que tem origem na Escócia, com um dos reformadores chamado John Knox, a Igreja Presbiteriana sempre se associou com uma determinada linha da reforma, que é a linha calvinista, tá certo? Então, que está expressa não nos escritos de João Calvino, mas na Confissão de Fé de Westminster, que foi feita no século XVI e que foi grandemente influenciada pelo pensamento de João Calvino. Tá? Agora,
Algumas igrejas presbiterianas já não adotam mais essa confissão de fé como sendo uma expressão correta do sistema doutrinário que nós temos na Bíblia. Por exemplo, a própria PCUSA. Para ela, ela é uma das confissões que ela aceita, não é? Ela não aceita. Aqui no Brasil, você tem a Igreja Presbiteriana Unida, que é uma denominação muito pequenininha e que não adota a confissão de fé de Westminster. Na verdade, ela é bem liberal, tem até casamento gay também. Exatamente, casamento gay e esse tipo de coisa. Bom, agora pensando lá no cenário nos Estados Unidos, me perdoe se eu não lembrar as datas, não é porque não é aqui no Brasil, e talvez eu erre nas datas, mas a história lá é mais ou menos o seguinte. Havia a Igreja do Norte e a Igreja do Sul, nos Estados Unidos. Ambas bem conservadoras, Igreja Presbiteriana. Com o passar do tempo, uma delas se influenciou grandemente pelo liberalismo teológico. E então isso aí foi no final do século passado. Final do século passado, início do século passado. E aí, então, houve uma grande confusão em torno do seminário de Princeton, que era o seminário dessas denominações, e onde havia professores que ficaram grandemente influenciados pela teologia liberal, mas havia também um grupo que resistia, um grupo de presbiterianos conservadores, que queriam manter a tradição teológica presbiteriana. E a briga foi tão grande que esse grupo conservador saiu e fundou o seminário de Westminster, que, aliás, foi lá que eu tive o privilégio de fazer o meu doutorado e depois o pós-doutorado, mas que seguiu essa linha mais conservadora. E aí, essas duas igrejas, depois de um tempo, elas acabaram se unindo e fizeram a grande PCUSA, que era uma das maiores denominações dos Estados Unidos, milhões e milhões de membros. Só que o elemento liberal que tinha lá dentro foi ganhando espaço. Foi crescendo, foi tomando os seminários, foi tomando as principais igrejas, e aí então começaram a adotar o método crítico de interpretação, que a Bíblia ela era relativa, que a cultura tinha que dizer à igreja o que é que a igreja deveria fazer, que práticas adotar, e aí então começaram com o movimento feminista. Então, na década, vale dizer aqui, deixa eu voltar um pouquinho, Nathan, que foi essa igreja que mandou o primeiro missionário americano para o Brasil, que foi o Ashbel Green Simonton, né? Que está fazendo 156 anos que o Simonton chegou aqui no Brasil. E ele veio exatamente lá do seminário de Princeton, mandado por essa igreja, pela Junta de Missões, que curiosamente foi a mesma Junta de Missões que mandou o primeiro missionário presbiteriano para a Coreia. Né? Então a igreja da Coreia e a igreja brasileira, presbiterianas, elas têm mais ou menos a mesma idade, né? Mesma época. Bom, mas voltando à nossa história. Lá nos Estados Unidos, então, na década de 50, começou a vir a argumentação que a Bíblia era relativa, que ela estava cheia de mitos, cheia de mitos e influenciada pelo veso cultural da sua época, e que aquele discurso de Paulo que as mulheres não podiam exercer liderança, aquilo era da época, né? Paulo era machista, então isso não vale para nós hoje. A mulher estava de fato alcançando e galgando posições de governo, de autoridade na sociedade. Por que a igreja seria retrógrada? Enfim, eles começaram a votar e resolveram aceitar pastoras dentro da igreja, contrário à prática presbiteriana e o que a Bíblia diz. E aí o resultado é que, a partir daí, a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu com eles. Até então, vinham missionários de lá para cá, eles ensinavam nos seminários, vinham pastores plantar campos missionários aqui no Brasil, tudo isso encerrou. A Igreja Presbiteriana do Brasil, né, cessou as relações com a Igreja-mãe desde a década de 60. Por conta desses desvios. Por conta de 50, 60, a gente não tem mais nada, nenhuma relação com eles. Houve recentemente algumas tentativas de reatamento, mas as duas são... Isso faz uns 15 anos, né, que se tentou reatar isso, mas já isso não deu certo, porque água e óleo, né? Não mistura, não tem a menor possibilidade, não é? Então, aquela igreja de lá dos Estados Unidos seguiu o seu caminho. O próximo passo foi a questão do homossexualismo. E o argumento foi o mesmo, Nathan. Dizendo a mesma linha. Olha, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo é do veso cultural da época. A Bíblia é condicionada. Naquela época, o homossexualismo era visto como errado. Hoje, a ciência já mostrou que não é bem assim. A pessoa já nasce com essas inclinações. Como é que a gente pode condenar? Deus ama todo mundo. Resultado, eles primeiro aceitaram o homossexualismo como sendo uma prática normal.
aceitaram membros que viviam em relações homossexuais, aceitaram casamento gay e agora aceitam pastores e pastoras que sejam casados gays, né? Que sejam que vivam homossexuais, né? Então, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uma posição muito clara com isso. Quando, em 2006, surgiu o famoso PL 122, a chamada Lei da Homofobia, sim, a Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira a se manifestar contra. Nós escrevemos um manifesto, mandamos ao governo, dizendo que a nossa posição foi sobre aborto e sobre casamento homossexual. Com a nossa posição de que, para nós, casamento é entre um homem e uma mulher e nós não podemos aceitar nada diferente disso. E então, nem sermos tolhidos no direito de expressão. Então, com todo respeito, respeitando o direito dos outros, mas também querendo o nosso, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma posição muito clara com relação a essa questão de casamento homossexual, relações homoafetivas, a prática do homossexualismo. Isso para nós está absolutamente errado, mas dizemos, amamos estas pessoas, as portas da nossa igreja estão abertas para elas, elas podem vir, ouvir a palavra de Deus, ser orientadas e receber ajuda para viver de acordo com a vontade de Deus. Obviamente que quando esse convite que foi feito aí nesse momento, de dizer que as portas estão abertas, isso não significa que o discurso será mudado por conta da presença. De jeito nenhum. Então, eu vou continuar pregando exatamente o que eu prego há muitos anos, mesmo sabendo, como eu sei, que na audiência lá na minha igreja há pessoas que lutam contra essa tendência e contra esse desejo, né? Exato. Mas elas vão ouvir a verdade em amor e vão ouvir uma mensagem de esperança, de que Cristo muda, que Cristo transforma, que o Evangelho tem poder para isso. O pessoal às vezes vem com essa história dizendo, não tem ex-gay. Eu conheço vários. É verdade. Conheço pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Então, tem muitos exemplos aí que a gente, sim, inclusive, vê nas mídias sociais, gente dando testemunho, falando sobre a sua luta com relação a essa situação, a esse pecado, como outros que também as pessoas lutam diariamente. Sem dúvida. Bem, nós ficamos aqui neste assunto, pelo menos por enquanto. Lembrando também que de vez em quando aparece em alguns programas de auditórios, né, da TV, algum pastor presbiteriano que é favorável ao casamento homoafetivo. Não é da IPB. Exatamente. Não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Certamente não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como disse o pastor Augustus, há muitas igrejas que podem usar livremente o nome presbiteriano, mas sem ser especificamente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nath, eu me lembrei de uma coisa. O nosso ouvinte, ele pediu para falar sobre igrejas conservadoras, não foi, nos Estados Unidos? Sim, exato. Sim, olha, lá tem a PCA, Presbyterian Church of America, muito conservadora, OPC, Orthodox Presbyterian Church, que é a Igreja Presbiteriana Conservadora, e a EPC, Evangelical Presbyterian Church, que também é bastante conservadora. Essas três, elas são menores do que a grande PCUSA, que é liberal, mas elas são acolhedoras, são igrejas firmes e bem centradas na palavra de Deus. Ok, então tá aí. Inclusive ele citou esses nomes aqui, né, dessas igrejas, exatamente essas que o senhor acabou de dizer, da preocupação dele, uma vez que ele mora nos Estados Unidos. Bem, William Trax, então fique com Deus. Esse foi o programa que tratou de responder a sua pergunta. Pastor Augustus. Muito obrigado pela audiência, William. Manda um abraço para você e para o pessoal aí de Miami. God bless you. Nos dias 3 a 5 de novembro, acontece o 13º Encontro da Fé Reformada na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Uma fé reformada para os nossos filhos será o tema desta 13ª edição. Preletores Edward Welch, Augustus Nicodemos, Valdeci Santos, Mauro Meisser e Daniel Santos. 13º Encontro da Fé Reformada. Informações e inscrições www.fereformada.com